Olá, bom dia! Estamos aqui no nosso Devocional dos Salmos e hoje é o Salmo de número 19, que diz assim: Deus do universo e da alma. Diz assim: Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, como um feliz herói a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. Nada escapa ao seu fulgor. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças seu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Então aqui Davi inicia aqui falando da grandeza de Deus, falando de todas as coisas que Deus fez, do universo, o céu, as estrelas, o sol. Sabe, quando ele fala, os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos, ele está falando de tudo que existe, sabe? O anoitecer e o amanhecer, tudo isso revela a glória de Deus. O sol, a grandeza do sol revela a glória de Deus. Por quê? Tudo que existe no céu, esse sol tão lindo que ilumina os nossos dias, né? Que traz luz aos nossos dias, que a gente precisa do sol. E o anoitecer, quando anoitece e amanhece, e anoitece de novo, e vai se passando os dias, tudo isso revela o quão grande é o nosso Deus. Por quê? Porque só um Deus tão poderoso, tão majestoso, poderia criar algo tão esplêndido, que é a vida, que é isso que eu disse, essas belezas, sabe? A vida, o passar dos dias, o anoitecer e o amanhecer, só um Deus tão poderoso poderia fazer isso. Então ele fala, né, que um dia fala sobre isso a outro dia, e uma noite a outra noite. E ele chega a falar, não há termos, não há palavras, nenhuma voz se ouve. Entretanto, a sua linguagem é transmitida por toda a terra. Ou seja, eles não falam nenhuma palavra, o sol, o céu, as estrelas não falam, mas não é preciso falar. A sua grandeza, só a existência deles já transmite uma mensagem pelo mundo inteiro, porque qualquer pessoa que olhar para essa grandeza toda vai saber que existe um Deus Todo-Poderoso que fez, sabe? E é tão lindo tudo que Deus fez que tem gente que nem acredita. Tem gente que nem acredita que existe um Deus que fez, mas existe. Só Ele poderia fazer isso tudo. Então ele começa falando da grandeza de Deus, que Deus é tão grande que Ele fez esse mundo, o universo, esse lugar em que vivemos, foi Ele que fez. O sol que precisamos todos os dias, foi Ele que fez. O ar que respiramos, foi Ele que fez, sabe? Então ele começa falando dessa grandeza. E ele fala do sol, né, que é como um noivo que sai do seu aposento como um feliz herói. E ele parte de uma extremidade dos céus e percorre todo o seu caminho. E nada escapa ao seu fulgor.
julgou, ele fala. Então, é tudo perfeito demais. Só Deus poderia fazer algo tão perfeito. E depois de falar da grandeza de Deus, de tudo que Deus fez, do quão maravilhoso é, ele fala que a lei do Senhor é perfeita. Ele começa a falar da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. E ele fala que as palavras do Senhor são dignas de confiança. Por quê? Porque um Deus tão lindo, um Deus tão poderoso, que pode fazer tantas maravilhas, um Deus que fez tudo isso que vemos, é digno de confiança. As palavras dele, tudo que vem dele é digno de confiança. Ele é digno de total confiança. Por quê? Porque ele é poderoso demais. Sabe? Você não precisa de mais nada para crer no poder dele. Só de você olhar, só de você viver, só de você acordar, respirar e poder olhar para o céu, olhar para todas as maravilhas que Deus fez, já é motivo de confiar completamente nesse Deus. E ele fala que a palavra de Deus transforma os mais humildes em sábios, sabe? E isso é muito, muito verdadeiro. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Não adianta você estudar. É claro, eu não tô falando que não precisa estudar. Precisa. Mas eu falo assim, essa sabedoria de Deus, você pode estudar pro resto da sua vida. Mas se Deus não conceder a sabedoria dele para você, de nada adianta. Você precisa do estudo, mas você precisa de Deus na sua vida, sabe? E quando fala assim, que transformam os mais humildes em sábios, eu já vi muitos exemplos disso. Eu já vi exemplos de pessoas que nunca aprenderam a ler, por pessoas mais antigas que na época não tiveram condições, né? Antigamente era mais difícil. Mas pediu para Deus sabedoria para ler a palavra dele. E Deus deu. Pessoas que nunca foram à escola, nunca aprenderam a ler, mas pegaram a palavra de Deus, a Bíblia. E Deus ensinou essa pessoa a ler. E a pessoa não sabe ler mais nada, só a Bíblia. Isso é uma grandeza muito grande de Deus na vida da pessoa. Então, é o que diz a palavra dele. Transforma os mais humildes em sábios. E ele continua falando que os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, a lei, a palavra do Senhor transforma. Ela é revigorante, ela é digna de confiança e ela proporciona alegria ao coração. Isso é verdade. Você faz um teste para você ver. Você pode estar no seu pior dia. Pega a palavra de Deus e começa a ler para você ver se não vai encher o seu coração de alegria. E fala que iluminam o entendimento. E isso é verdade. Basta se esforçar e começar a ler a palavra de Deus, que o nosso entendimento vai vir. Por quê? Porque vem dele. E ele fala que permanecem eternamente, que é puro, que as ordenanças do Senhor são verdadeiras e justas. Os mandamentos do Senhor são verdadeiros e justos, sabe? Não é nada exagerado. Às vezes as pessoas podem olhar e achar, ai, que exagero. Mas se vem do Senhor, não é exagero. Deus, ele é justo, ele sabe o que faz. E fala que são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro refinado, mais doces do que o mel. Porque são, sabe? Às vezes você pode olhar e falar, é muito difícil. Mas quando você começa a obedecer os mandamentos do Senhor, você vê que a sua vida transforma, o seu coração transforma, o seu modo de viver transforma. Então, são doces, sim, os mandamentos do Senhor. A vida com Deus, ela é doce, por mais que às vezes seja difícil. Mas a verdadeira alegria só tem quando você obedece, quando você busca, quando você está com Deus. E ele fala assim, por suas ordenanças teu servo é esclarecido. Olha, pelas ordenanças do Senhor, pelos mandamentos, pela palavra de Deus. O servo do Senhor, ele é esclarecido, ele tem entendimento. Os olhos são abertos através da palavra de Deus. E ele ainda completa. E existe grande recompensa em ela obedecer. Quem obedece ao Senhor de coração, sem interesse, mas de coração, é recompensado. Deus recompensa quem obedece a ele. E ele finaliza assim. Uma coisa muito verdadeira que ele fala.
quem pode perceber os próprios erros? E ele pede para Deus, purifica-me dos que ainda não me são claros. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos muito falhos. E às vezes nós tentamos servir a Deus, tentamos dar o nosso melhor para Deus, mas nós somos tão falhos que às vezes nós não percebemos os nossos erros. Nós achamos que estamos bem, que estamos sendo fiel a Deus, que estamos bem do jeito que estamos. E na verdade, às vezes a gente está cometendo erros, às vezes a gente está entristecendo ao Espírito Santo de Deus e nem nos damos conta, sabe? E nós servimos a Deus não é por merecimento. Nós temos conhecimento, nós somos usados, nós temos o privilégio de servirmos a Ele, de falar da palavra dele ou de louvar o nome dele. Não é porque nós merecemos, é pela graça. Nunca foi por merecimento, sempre foi pela graça. Então, não é porque você serve a Deus, porque você busca a Deus que você vai ser perfeito. Nós somos cheios de erro. Nós sempre vamos ter erro. No dia que nós não tivermos mais erro, pode saber que a gente vai estar lá no céu, sabe? Então, enquanto vivemos aqui nessa terra, você pode falar, mas eu sou crente, eu tenho tantos anos de crente. Você tem erro, pode ter certeza. Você não é santo. Se tivesse santo, estaria no céu. Então, nós sempre vamos ter erros. Então, é isso que a gente tem que pedir para Deus. Purifica-me dos que ainda não me são claros, sabe? Mostra para mim o que eu tô errando, que eu não percebi, para mim me consertar. Pede isso para Deus, sabe? E Davi pede isso para Deus e ele completa, ele fala assim: da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Que coisa mais linda, né? Ele pede para Deus livrar ele do orgulho, para que o orgulho nunca domine ele. Por quê? Porque estamos sujeitos, sim, ao orgulho subir na nossa cabeça e nós se deixar dominar por ele e esquecer dos mandamentos do Senhor, sabe? O ser humano, ele está sujeito a isso. E Davi pede para Deus livrar ele do orgulho. Pede para Deus mostrar os erros dele para que ele possa reconhecer, pedir perdão e Deus purificá-lo dos erros. E ele pede para Deus livrar ele do orgulho. E ele fala assim, só assim, só Deus mostrando para ele e Deus livrando ele. Por quê? Porque Deus, ele é todo-poderoso. Então, somente em Deus, ele está reconhecendo a grandeza de Deus, ele está reconhecendo que somente em Deus ele poderia ser íntegro, ele poderia ser fiel, porque ele reconhece a grandeza de Deus. Por isso que ele pede a Deus para revelar os erros dele, para purificar dos erros que ele não reconhecia que tinha, para livrar ele do orgulho, porque ele reconhece que ele serve um Deus tão poderoso que somente em Deus ele poderia ser íntegro, ele poderia ser inocente diante de Deus. E ele diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença. Então ele está querendo dizer: Senhor, me ajuda a ter um coração puro e a pensar somente nas coisas do Senhor, somente nas palavras do Senhor, a pensar somente no céu, a pensar somente na tua glória. Que eu pense, que eu medite dia e noite nas coisas do céu, na palavra do Senhor, para que eu não venha pecar. Sabe? Tem um louvor que fala assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Então é isso que devemos fazer. Olha, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis. Então temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que possamos meditar dia e noite nessa palavra para não pecar. Só assim seremos justos na presença de Deus. Essa foi a palavra de Deus para nós hoje. Que Deus venha falar melhor ao seu coração. Que possamos ser mais gratos
simplesmente pela grandeza de Deus e confiar que um Deus tão poderoso, que um Deus que fez os céus e a terra, que Ele confiar na grandeza dele e pedir para Ele nos ajudar a ser justos, porque só nele, só com Ele, podemos ser justos diante dele. Nunca vamos merecer, mas a graça dele nos alcançou. Que Deus venha abençoar o seu dia. Eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada pela Tua grandeza, obrigada pela Tua existência. Obrigada por ter nos formado. Obrigada por ter misericórdia de nós. Obrigada pela Tua graça. Pai, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos perdoar dos erros que não conhecemos, que o Senhor venha nos lembrar, nos trazer à memória, para que possamos nos arrepender. Que o Senhor venha nos ajudar, porque reconhecemos que sem o Senhor nunca conseguiríamos servi-lo, nunca conseguiríamos ser justos, nunca conseguiríamos chegar a lugar nenhum, Senhor. Somente em Ti conseguimos, somente em Ti chegamos, somente em Ti caminhamos, meu Pai, para o céu, porque sem Ti não iríamos em lugar nenhum. E eu te peço que o Senhor leve esta palavra ao coração de cada um, meu Pai. Que o Senhor leve essa palavra de encontro com aqueles que estão precisando, meu Pai. Leve essa palavra longe. Eu te peço, em nome de Jesus, e eu te agradeço pela Tua bondade. Amém.